Fala galera, o vídeo de hoje é sobre a crise e fim do Império Brasileiro. Vamos entender como é que o governo de Dom Pedro II entra em decadência e abre espaço para o modelo republicano. Desde já peço para você, se gostar desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa a notificação do sininho para poder estar por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Confere o vídeo aí. Essa importante que Dom Pedro II perdeu foi a Igreja Católica. A Igreja Católica é a religião oficial do Império, garantida pela Constituição de 1824. E naquele momento é muito interessante porque você estabelece não só uma religião oficial, mas de certa forma você tem o poder moderador se colocando acima dos interesses da Igreja Católica dentro do Brasil. Afinal de contas, tinha o dispositivo do padroado do Beneplácito, que fazia com que as ordens que emanavam de Roma primeiro passassem pela aprovação do imperador, dando direito até mesmo para que o imperador nomeasse bispos aqui no Brasil. Ou seja, você tinha uma interferência muito grande das ordens da Igreja Católica dentro do Brasil, mesmo ela tendo toda essa influência aqui. E a grande divergência que há entre o imperador e a Igreja Católica Apostólica Romana é em relação à maçonaria. A maçonaria é uma entidade que surgiu na Idade Média e desde então desenvolveu princípios filosóficos de ajuda mútua entre seus membros. Só que na sua trajetória, a maçonaria ela vai ter várias divergências com a Igreja Católica, porque os maçons são ligados a ideias filosóficas de autoconhecimento, de busca pela razão, tem rituais secretos, seja para iniciação, seja para passagem de nível dentro da maçonaria, fazendo com que criasse dessa forma, então, todo um clima de mistério que confrontava-se com as ideias da igreja. Fora o envolvimento de maçons em vários e vários movimentos ao longo da história que criticavam a Igreja Católica. Tivemos maçons envolvidos em movimentos como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a própria Conferência Mineira aqui no Brasil, entre vários outros movimentos. Então, a participação de maçons em vários espaços políticos no mundo inteiro, e até mesmo no Brasil, o próprio Dom Pedro II era maçom, Dom Pedro I, o pai dele também foi, faz com que a relação entre a Igreja Católica e a maçonaria seja muito ruim, principalmente no Brasil nesse momento. E é nesse contexto que veio uma ordem de Roma exigindo que os padres que faziam parte da maçonaria deveriam ser expulsos. Sim, porque até membros da Igreja Católica faziam parte da maçonaria, mesmo essa sendo acusada de fazer rituais anticristãos naquele momento. Só que no momento que chega essa bula, essa ordem papal para ser cumprida aqui no Brasil, Dom Pedro protege seus irmãos maçons que eram da Igreja Católica. Mas dois bispos, de Olinda e de Belém, vão seguir as orientações do Papa e vão reprimir padres maçons. É nesse momento que o choque entre esses bispos e Dom Pedro vai ficar evidente, à medida que ele manda prender esses dois bispos. E aí, nesse momento, a Igreja Católica retira o seu apoio ao Império. Ou seja, estava declarada a guerra ali entre Dom Pedro e a Igreja Católica. É importante destacar que estamos falando de 150 anos atrás. Quando a Igreja Católica, que era muito influente, vai retirando esse apoio do Império, fica muito complicada a situação para Dom Pedro II. É mais um forte apoio ideológico que ele perde nesse contexto político. Em paralelo a isso, as ideias republicanas cresciam cada vez mais e mais no Brasil. Na verdade, em 1870 temos um grande marco com a criação do Manifesto Republicano aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, foi uma decidência do Partido Liberal que vai consolidar a Estado de República no Rio de Janeiro. Também em São Paulo você tem a fundação do Partido Republicano Paulista. Em 73 você tem oficialmente um partido com a ideia clara de república no Brasil. E por que em São Paulo você tem essa força das ideias republicanas? Basicamente, como eu coloquei aqui do lado, há um descompasso entre o poderio econômico da elite cafeicultura de São Paulo, que está cada vez mais forte, já que o café do Oeste Paulista é o café que está em ascensão naquele momento, e a sua participação política, que é muito diminuta. Afinal de contas, vivemos um império que é muito centralizado em Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, é um cenário onde você tem uma elite que está ali crescendo e que quer participar mais do jogo político, numa lógica mais federalista, mais descentralizada, com mais autonomia provincial. Ou seja, essa lógica só seria possível com um desmanche da estrutura imperial centralizadora. O modelo que os paulistas miravam muito era o modelo dos Estados Unidos, que era o modelo republicano, né, federalista. Outra coisa que é importante pontuar é a questão das fronteiras. O século XIX é marcado pelas independências na América do Sul. E aí, por conta disso, naturalmente, você tem todo um cenário de organização dessas divisas. E aí, nesse quadro, você tem um
os embates entre, principalmente, Brasil, Argentina e Uruguai no Cone Sul. E tudo isso vai estar muito relacionado com a Guerra do Paraguai e com essa causa básica que eu coloquei aí para vocês, controle da navegação na bacia do Rio da Prata. Eu coloquei esse mapa embaixo para vocês poderem visualizar o Rio da Prata, que é justamente de um lado da margem Uruguai e da outra Argentina. Outra questão, como você pode ver aqui embaixo, é que o Brasil e a Argentina tinham uma interferência política nos governos do Uruguai. Por ser menor, o Uruguai sofria com isso. Então, ora você tinha ditaduras pró-Argentina, ora você tinha ditaduras pró-Brasil, e dessa forma o governo do Uruguai sofria essas interferências. Então, quando eu falo de Guerra do Paraguai, eu vou falar da forma mais ampla possível as várias possibilidades e motivações desse conflito, que é muito polêmico nesse sentido. Claro que para colocar esse cenário, de cara tem que se falar dessa questão da interferência sobre o Uruguai. Lógico que isso acirrava a animosidade no período. As intervenções sobre a política interna do Uruguai que o Brasil, por exemplo, fazia. Além disso, é importante destacar também essa navegação. Essa é a questão central, como eu falei anteriormente. Essa navegação que se dava pelos rios da Bacia Platina. Essa questão tributária, essa questão de que país passaria ali com seus produtos, seus navios. Quem controlaria isso? De que forma controlaria isso? Esse terceiro ponto, que fala em um temor do Brasil e da Inglaterra em relação a uma união dos países platinos, isso de fato era pouco provável, porque apesar de todos falarem espanhol, você tinha divergências internas muito claras entre esses países. Esse quarto ponto talvez seja o ponto mais polêmico dessa história, porque na verdade durante muito tempo foi consolidada como a principal teoria para o início da Guerra do Paraguai. A ideia de que o Paraguai era um mau exemplo nesse sentido. Afinal de contas, ele era uma grande potência regional que estava fora da influência da Inglaterra, por exemplo. E aí, por isso, a Inglaterra vai estimular que Brasil, Argentina e Uruguai formassem a Tríplice Aliança para poder atacar o Paraguai, já que o Paraguai é uma nação com analfabetismo praticamente zero, uma potência industrial regional e que poderia se tornar a grande liderança da América do Sul. Na verdade, sabemos hoje que o Paraguai não era essa potência industrial toda, que não era esse país tão desenvolvido economicamente. Claro, tinha uma produção muito voltada para o aspecto militar. De fato, era um país muito militarizado, proporcionalmente até mais do que o Brasil e a Argentina, mas muito em função do tipo de governo que tinha ali com o Solano Lopes, que era o ditador que governava aquele país. E se de fato pensarmos em questões territoriais, o primeiro a cruzar a fronteira do seu inimigo foi o Paraguai. O Paraguai invadiu a cidade de Uruguaiana, aqui no Brasil. O Paraguai invadiu a cidade de Dourados, aqui no Brasil. O Paraguai invadiu o território argentino. Então, de certa forma, o primeiro a cruzar a fronteira e invadir seus inimigos foi o Paraguai. Então, ele teve uma postura ofensiva nesse sentido. Mas o Paraguai alega que essa foi a única alternativa que ele teve para escoar a sua produção, já que os rios da Bacia Platina estavam sufocados por impostos brasileiros, argentinos e uruguaios, e o Paraguai, sem saída para o mar, não teria outra alternativa, a não ser conquistar territórios até conseguir um acesso melhor para o oceano. Vamos olhar um pouco para os números dos exércitos. Se olharmos em termos percentuais, fica muito evidente, né, que o exército paraguaio, até mesmo em termos absolutos, era muito maior do que o exército brasileiro, argentino e uruguaio juntos, contando com 64 mil soldados, tendo 800 mil de população. Enquanto o Brasil tinha 10 milhões de população, tinha apenas 18 mil soldados. Daí uma necessidade de recrutamento às pressas aqui no Brasil, uma convocação dos chamados voluntários da pátria, onde inclusive muitos latifundiários, né, não quiseram ir, os seus filhos não quiseram ir, e mandaram inclusive seus escravos no lugar para poder se alistar nas forças militares. O próprio Dom Pedro II não esteve no campo de batalha, apenas mandou uma foto fardado para representar naquele momento ele como um grande herói da pátria, voluntário da guerra, só que na verdade nunca esteve ali na frente de combate. Falei em conquistas territoriais, aqui temos um pouco do teatro de operações, para você ver os territórios que foram invadidos pelo Paraguai naquele momento e um pouco do desenho das tropas. Aqui, se você quiser pausar o vídeo para dar uma olhada com mais calma, eu acho que até vale a pena. Mas como falamos de consequências da guerra para o Paraguai, esse quadro aqui é o mais evidente. Daquela população que falamos de 800 mil pessoas, a população morta foi de 606 mil, ou seja, 75% da população paraguaia morreu nesta guerra. De fato, foi um massacre que aconteceu ali. Muitos falam que o engajamento daquela população foi muito grande. Mas quando você junta o Brasil, a Argentina e o Uruguai
para ocupar o território paraguaio e combater, né, não só até a capital, mas até conseguir destruir aquele país, de fato você tem uma carnificina acontecendo ali. E no final dessa guerra, você já não tinha nem mais soldados lutando. Basicamente, no final da guerra, os soldados brasileiros já estavam lutando contra crianças, contra velhos. Então já era um momento onde o Paraguai não se rendia na figura do Solano Lopes, né? Mas ainda assim o exército brasileiro avançava porque os paraguaios também não paravam de lutar. E aí você entra num cenário de loucura, onde o resultado vai ser esse, onde até hoje o Paraguai não consegue se recuperar. Afinal de contas, quando você olha dados como esses, olha o percentual de homens que sobreviveu. Quando você observa aqui, ó, 1,75% da população. Então, como é que um país vai se organizar economicamente uma proporção de gênero dessa? Fica até complicado você organizar a economia, organizar a estrutura etária, né, de um país com uma desproporção tão grande populacional, demográfica, né? Então, assim, dessa forma você acaba tendo um cenário onde o país até hoje, né, sofre no aspecto econômico, no aspecto social, no próprio, e isso gera reflexo no aspecto político. Até hoje o Paraguai é um país que sofre as consequências desse conflito, né, que ocorreu no século XIX. E isso é uma característica muito marcante, né? Isso ficou muito na conta, né, de um dos grandes comandantes da guerra, né, do lado brasileiro, que foi o Duque de Caxias. Apesar de ser o grande patrono do exército brasileiro, ele foi acusado de muitos crimes de guerra, né, de ter envenenado a água dos paraguaios, de ter, inclusive, comandado, né, esse avanço sobre crianças. Mas daí tem o outro lado da história, ele ordena esse avanço das tropas, porque essas tropas de crianças continuavam lutando. Então, assim, é uma história muito controversa até hoje, é uma história muito complicada e uma mancha muito grande na história da América do Sul, que é muito pouco falada. Recomendo a você o documentário History Channel e também um outro documentário chamado A Última Guerra do Prata, do professor Júlio Faria, que vale muito a pena para você se aprofundar nesse assunto. No aspecto territorial, as consequências do Paraguai são fundamentalmente essas, né? Ele tem uma perda de território para o Brasil e para a Argentina, do que esse mapa aí está pontuando. Ao invés de expandir como ele pretendia originalmente, ele perde território. E para o Brasil, o grande saldo acaba sendo um saldo econômico, como nós mostramos anteriormente. O Brasil começa um pouco atrás militarmente na guerra, e para poder recuperar isso, né, adquirir armamento, fardamento, cavalos, vai ter que pegar empréstimos. Né? E como você pode ver aí, em libras esterlinas, ou seja, junto à Inglaterra. Reata relações com a Inglaterra, capta empréstimo e termina a guerra altamente endividado. Como você pode ver aí, findada a guerra, o Brasil tem uma dívida de 45 milhões de libras esterlinas. Então, se Paraguai o saldo foi da mortalidade de grande parte da sua população, perda de território, para o Brasil o grande saldo foi o saldo econômico. Vencemos a guerra, matamos Solano Lopes, mas para o Brasil ficou esse saldo econômico. De fato, a Guerra do Paraguai foi fundamental para a crise e fim do Império Brasileiro. Por isso, vamos começar a falar agora da chamada questão militar. Porque, na verdade, o que acontece? Os militares eles voltam à Guerra do Paraguai com muita moral política. Afinal de contas, eles venceram o conflito. E ali você tem muitas mudanças, porque ali os militares se constituem como uma força unida sobre o comando. Até a Guerra do Paraguai, as forças políticas dentro do exército são muito difusas. Ali você tem uma certa centralização política em torno dos ideais militares. E não só isso, você também começa a ter a penetração das ideias republicanas e abolicionistas. Uma vez você tinha soldados brancos e negros lutando lado a lado na guerra. Não só isso, você tem também a penetração das ideias positivistas do sociólogo Auguste Comte, que defendiam a ideia de um Estado forte, centralizador e autoritário para garantir o progresso da nação. Daí vem o próprio lema que vai estar na nossa bandeira: ordem e progresso. Ordem e progresso. Somente com ordem conseguiríamos o progresso da nação. E é interessante que esse projeto político das Forças Armadas dá certo. Ao longo de toda a história republicana, vamos ter vários episódios onde os militares atuam de forma explícita ou implícita no cenário político brasileiro. Ora governando de fato, ora apenas conspirando ou atuando nos bastidores do cenário da política brasileira. Entre os grandes militares daquela época, podemos citar Benjamin Constant como um grande teórico do positivismo dentro das forças militares.
Naquele momento, a possibilidade de que alguns militares pudessem ser presos por defender ideias republicanas uniu ainda mais as Forças Armadas contra o Império. Apesar do Brasil ter profundas raízes escravistas, no final do século XIX, o movimento abolicionista cresce cada vez mais e mais aqui no Brasil. Na segunda metade do século XIX, você percebe aí mais de 200 sociedades que estão lutando pelo fim da escravidão, de variadas formas, seja como eu coloquei, de forma legal ou ilegal, né? Como eu falo de forma legal, eu estou falando de advogados que lutavam na justiça para conseguir libertar escravizados, né? Jornais que lutavam ali, escreviam diariamente contra os horrores da escravidão, ou até mesmo da forma ilegal que eu coloco aí, que é quando eles apoiavam a fuga de escravos em fazenda, seja dando dinheiro, cavalos, apoio para que esses escravizados conseguissem chegar em quilombos ou em localidades distantes, ou seja, tem toda uma rede que atua nesse sentido para apoiar escravizados e apoiar a causa pelo fim da escravidão no Brasil. Claro que isso não é a luta apenas daqueles heróis daquele momento, pessoas como, por exemplo, André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama, entre outras personalidades, como Joaquim Nabuco e outros que poderia citar aqui. Mas, na verdade, isso também é fruto da luta histórica de séculos dos próprios escravizados, que desde o tempo colonial lutavam para manter a sua cultura, lutavam para manter as suas tradições, lutavam para manter sua própria vida, em meio àquele contexto ali de escravidão no Brasil. E é nesse quadro de luta pelo fim da escravidão no Brasil que nós temos todo um processo que vai passar pelas leis abolicionistas. Já falei anteriormente pela Lei Feijó e da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Feijó, que tenta acabar com o tráfico negreiro em 1831, e a Lei Eusébio de Queiroz, que de forma mais efetiva vai acabar com esse tráfico de escravos em 1850. Mas você tem outras leis acontecendo posteriormente. Você tem a Lei de Sexagenários, 1885, que tem um caráter ali de libertar os escravos com mais de 60 anos. É importante destacar que ela ainda tem aquela lógica de lei para inglês ver, ou seja, lei sem grandes resultados. Afinal, os escravos com mais de 60 anos de idade no Brasil podiam contar nos dedos de uma mão. Na verdade, era apenas um ônus a menos que proprietários de terras teriam mantendo escravos tão velhos, assim como a lei do ventre livre, que libertava escravos nascidos a partir daquela data, 28 de setembro de 1871. Na verdade, pela lei, esse escravizado deveria ficar ainda sob a guarda da sua mãe até os 8 anos de idade e trabalhar na fazenda entre 8 e 21 anos, com uma indenização para o dono da fazenda. Só a partir daí seria de fato liberto. Se fizer as contas, você vai ver que é uma lei que não atinge ninguém. Na verdade, é a Lei Áurea definitiva que vai acabar com a escravidão. Uma lei até muito simples, que estabelece em 2 artigos ali o fim da escravidão. No momento da escravidão já era decadente no Brasil. Isso é importante destacar. Quando a Lei Áurea vem, a escravidão não estava no auge no Brasil. Geralmente a escravidão já estava em declínio no mundo como um todo. Afinal de contas, o Brasil é o último país a acabar com a escravidão. Então, assim, é um processo que vai ser muito sofrido, muito doloroso, uma batalha judicial, como você está vendo aí, 100 anos só de briga parlamentar para acabar com a escravidão, fora a própria resistência que se dá nos movimentos abolicionistas que eu já falei e entre os próprios escravizados ao longo da história do Brasil. E aí, nesse cenário que eu queria destacar uma personagem aqui, a Princesa Isabel, que é tão falada, né, no 13 de maio. A Princesa Isabel que é colocada muitas vezes como redentora. E aí é esse questionamento. Redentora em que sentido? Por que a Princesa Isabel aparece de paraquedas nesse momento? Na verdade, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea não porque ela foi uma defensora dessa causa, vai lá, pega uma caneta e assina essa lei como um ato de heroísmo. Na verdade, a Princesa Isabel ela estava de forma interina no governo, uma vez que Dom Pedro II, com a sua idade avançada e adoentado, estava de licença do cargo naquele momento. Então, dentro desse quadro, é importante perceber o papel dela nesse sentido, de governante naquele momento que vai assinar uma lei que foi aprovada no Congresso. Nada muito além disso. Certamente, o fim da escravidão, em 13 de maio de 1878, não resolveu os problemas dos negros na sociedade brasileira. Passados mais de 130 anos, temos uma proporção de negros e pardos de mais de 50% da sociedade, mas não somos 50% na maior parte dos cargos de maior remuneração, escolaridade ou prestígio, dos postos mais importantes da sociedade. Somente políticas afirmativas poderão mudar essa trajetória. A abolição da escravidão ainda está em construção.
Falar da crise do fim do Império é falar da crise do fim da escravidão no Brasil. Afinal, essas coisas são muito atreladas. Afinal de contas, a abolição acaba em 88 e o Império acaba em 89. Ou seja, você vê a relação direta que há. E o fim da escravidão no Brasil realmente foi um processo muito longo, que discutimos ao longo de vários vídeos. Afinal de contas, se a gente for montar aqui de acordo com esse cenário aqui, você tem aí uma pressão que já começa da Inglaterra no Tratado de 1810, ainda no período joanino, com Dom João aqui no Brasil. Mas como a escravidão era a base da economia brasileira, naquele momento ainda há uma briga para não acabar com a escravidão. Mas a pressão vai ser cada vez mais forte. Da Inglaterra, que tem interesse em mercado consumidor, você tem uma discussão nos Estados Unidos, afinal de contas, você tem uma guerra de secessão, uma guerra civil, os Estados Unidos se divide por conta da questão da escravidão, dentre outros fatores. Você tem em São Paulo uma lógica de busca de mercado consumidor também, uma ascensão ali do trabalho assalariado, então você tem uma lógica de intelectuais, toda uma produção abolicionista, conforme eu já falei aqui dentro desse vídeo, que vai defender o fim da escravidão, ou seja, tem toda uma conjuntura que está acontecendo a favor da abolição da escravidão. Ou seja, atingindo o fim da escravidão, você está atingindo em cheio o Império. Quando temos a abolição da escravidão em 13 de maio de 1868, Dom Pedro II perde os seus últimos apoiadores, que eram os fazendeiros escravistas, né? Os chamados republicanos de 13 de maio. Por quê? Porque vão deixar de apoiar o Império simplesmente porque perderam seus escravos e não receberam nenhum tipo de indenização. Havia uma promessa de uma indenização em caso de fim, né, da escravidão no Brasil, só que obviamente não havia como indenizar esses latifundiários, proprietários de escravos, por conta disso. Então, esses retiram seu apoio ao Império naquele momento e, como eu falei, um ano depois o Império está ruindo. Perdendo todas as suas bases de apoio, Dom Pedro II é visto então como o velho e doente imperador. Essa charge do jornal O País evidencia muito isso, né? Na verdade, o mundo está mudando. Final do século XIX, em plena segunda revolução industrial, o cenário mundial está vivenciando uma outra perspectiva e o Brasil parecia estar caminhando num atraso, ainda sentado numa lógica de uma monarquia centralizadora, agrária e escravista. Outro fato que é pouco comentado em relação à queda de Dom Pedro II é em relação à sucessão dele. Na verdade, a filha mais velha, a princesa Isabel, era casada com um estrangeiro, Conde de. Então você tem dois elementos que para aquela sociedade da época muito machista era bem estranho. Afinal de contas, o Brasil seria governado por uma mulher em caso de morte do velho e doente imperador. Uma mulher casada com um estrangeiro. Então, para isso, para aquela sociedade conservadora, era muito complicado engolir essa história. Então, você tinha essa questão também. Abreviar a República também era uma forma de impedir essa situação que estava clara. É muito curioso que nesse momento de grande fragilidade do Império, justamente vai se fazer uma grande festa, o baile da ilha fiscal. Então, você tem ali um momento onde o Império vai gastar muito dinheiro, num momento de grave crise, seca no Nordeste, você direciona um grande dinheiro para poder dar uma festa para milhares de convidados, com muito luxo, exagero de bebidas e comidas, até sorvete serviram na festa, numa época que nem tinha eletricidade direito na cidade do Rio de Janeiro. O sorvete veio da Europa, era uma novidade. Então você tem todo um cenário de um custo altíssimo, só para tentar demonstrar que o Império estava vivo e forte, quando na verdade essa festa foi no dia 9 de novembro de 1879, apenas 6 dias depois que o Império cairia. Ou seja, foi realmente um último momento, um último respiro para tentar demonstrar força, mas apenas naquela festa você tinha pessoas que estavam conspirando contra o governo. Dentre aqueles convidados, você tinha vários membros do governo, militares e civis, que já estavam ali tramando contra Dom Pedro II. O golpe da proclamação da República acontece em meio ao temor da prisão de algumas lideranças militares. Dom Pedro II tenta implementar algumas reformas através do Visconde de Ouro Preto, mas na verdade essas reformas que tentavam descentralizar um pouco o poder não funcionam. O golpe já estava ali em curso. E mesmo com o parlamento sendo dissolvido, o que acaba acontecendo é que só fez aumentar a força da mobilização dentro dos quartéis. E então as tropas começam a se mobilizar nesse sentido. É muito curioso, né? Porque o Marechal Deodoro da Fonseca era inclusive amigo pessoal do imperador e não queria estar à frente desse momento. Só como militar de mais alta patente, ele acaba sendo colocado nesse papel. E Deodoro acaba tendo que aceitar a liderança desse processo, até pelo temor
temor, né, de radicalizações que pudessem acontecer em meio a essa situação. Mas é muito curioso, né, uma ação que acontece com uma articulação da elite civil e militar brasileira, sem a participação popular nas ruas. Então o cidadão comum brasileiro que estava indo ali para o trabalho, de repente, olha aquela mobilização de cavalos e tropas nas ruas, mas sem entender bem o que estava acontecendo. E teve um jornalista da época que redatou isso muito bem, chamado Aristides Lobo. E eu coloco um trecho dele aqui. Olha o que ele escreveu. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem saber o que significava. Muitos acreditavam estar vendo uma parada militar. Aristides Lobo ele expressa também o sentimento brasileiro comum naquele momento, vendo prédios públicos sendo ocupados por militares, mas sem entender essa articulação, que não veio de baixo para cima, e sim de cima para baixo. É a elite civil, a maior parte dela ligada à cafeicultura e à agricultura de um modo geral, e uma elite militar que está se articulando. Claro, temos segmentos médios também urbanos se articulando nesse sentido, mas é uma elite que comanda esse processo, não é um movimento popular. Isso é uma característica muito forte desse processo, bem como foi na própria independência do Brasil. Dessa forma, Dom Pedro II estava sendo derrubado do poder. Quando aqueles que têm as armas se colocam contra o governante, não se tem muito o que fazer. Como ele resistiria a todo aquele movimento? Então ele recebe uma carta desse governo provisório que se constituiu, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e diz o seguinte: Senhor, em face dessa situação, ou seja, essa articulação que se fez para derrubar Dom Pedro II, a presença da família imperial no país, ante a nova situação, que lhe criou a Revolução Irrevogável no dia 15, 15 de novembro, seria absurda, impossível e provocadora de desgostos essa presença da família real aqui. Então o governo provisório espera que deixe o território com vossa família o mais breve possível, para que esse fim se vos estabeleça o prazo máximo de 24 horas. Não contamos que tentares exceder, quer dizer, a família real tinha 24 horas para ir embora do Brasil e ai dela se tentasse exceder isso. Foi a mensagem mandada assim, é um pouco mais extensa, eu fiz uma versão resumida da carta enviada a Dom Pedro II. E a resposta dada por ele, foi fundamentalmente essa, bem clara também e objetiva. À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, ceder às circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, deixando essa pátria, a qual amei e me dediquei durante quase meio século. Ausento-me, pois, com todas as pessoas da minha família. Conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1869, assinado Dom Pedro de Alcântara. Naquele momento, então, Dom Pedro estava indo embora do Brasil, não só ele, como toda a sua família. Temos aqui uma das últimas imagens da família real aqui no Brasil, ver a Imperatriz Teresa sentada, a Princesa Isabel ali abraçada ao pai, com o Conde em pé, com os filhos ali em volta deles. Então temos esse cenário onde a família real está deixando o Brasil para o exílio na Europa. Dom Pedro morreu em 1891 em Paris, e seus restos mortais foram trazidos para a Catedral de Petrópolis, juntamente com a Imperatriz Teresa, em 1921. Estão lá até hoje, também com os restos mortais da Princesa Isabel e do Conde de. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho, ativa a notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!